Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje o número 137, lidando com as emoções através da Bíblia, da Palavra de Deus. Temos um dia muito frio e chuvoso, hoje foi difícil levantar da cama, mas nós estamos aí e estamos guardadas, né? Aquecidas pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus por nós. E vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos falando sobre depressão espiritual, né? Aquele afastamento, aquele esfriamento espiritual, o afastamento de Deus, da comunidade, dos relacionamentos, por causa principalmente das amarguras, das frustrações, das decepções, por não termos a perspectiva, às vezes, correta a respeito dessas coisas. Então, nós estamos aqui estudando, meditando, e é muito importante a gente continuar, então, buscando a Deus para entendermos e principalmente para endireitarmos, né, as nossas veredas. É muito importante a gente entender que nós somos seres espirituais. A vida é espiritual. Então, na verdade, o governo deve ser do espírito, a nossa vida espiritual deve governar a vida da alma e também a vida no nosso corpo. Então, é muito importante que a gente entenda isso, não seja uma pessoa apenas almática que vive reagindo às circunstâncias e às situações, mas que nós possamos lidar com as situações de maneira espiritual, de maneira que nós possamos crescer espiritualmente e a nossa vida espiritual, o nosso espírito, então alimente a nossa alma e traga saúde para o nosso corpo. Ontem nós falamos que a amargura, quando ela não é tratada, ela gera então outros sentimentos que podem então nos levar ao esfriamento espiritual, uma depressão espiritual, o afastamento de Deus, afastamento da comunidade, dos relacionamentos. Hoje nós vamos falar então de um processo para chegar a um sentimento chamado ódio. Então hoje nós vamos falar a respeito disso. O ódio é o ápice, né, da amargura que se desenvolve em nossos corações pela falta de perdão. A maior dificuldade em perdoar é a falta de entendimento do perdão recebido por meio de Jesus Cristo. Nós vimos isso ontem. O seu filho, seu único filho, que o Senhor deu, né, ofereceu por nós, e o alto preço que Deus pagou ao enviar o seu Filho unigênito. Para perdoar, ele também vai custar algo muito caro, né? Muito importante que nós guardamos, nós zelamos dele. O perdão, ele vai nos custar algo que nós gostamos de esconder de várias formas. Ele vai custar o nosso orgulho, vai custar a morte do eu, de não exigirmos os nossos direitos, de não nos vingarmos. Não perdoar também é querer se vingar. O Senhor diz: não vos vingueis, a vingança a mim pertence. Lá em Levíticos 19:18, ele diz exatamente assim: não procurem a vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como ama a si mesmo. Então, nós vamos desenrolar este processo, né, de sentimentos até chegar o ódio. O ódio, ele não aparece, então, em nossas almas de uma hora para outra. Há uma série de outros sentimentos, atitudes primeiras, que quando não são contidas e nem tratadas em Deus, podem, então, desenvolver o ódio no nosso coração. Mas antes de apresentarmos ele aparece primeiro em forma de mágoas.
A palavra mágoa, ela se origina da palavra mácula, no latim, ou mancha. E pode significar, então, um descontentamento, um pesar, um desgosto ou um ressentimento que, se nós deixarmos, pode manchar ou macular a nossa alma por um tempo. O ressentimento, então, logo depois da mágoa, nós vamos criando o ressentimento. Então, o ressentimento que se deixa pode também manchar ou macular a nossa alma por um bom tempo. O ressentimento, ele vai fazer o quê? Ele aquece o calor das mágoas, né? As mágoas vão borbulhando em razão dos ressentimentos. E quando esse ressentimento não é eliminado, então ele prolonga em uma situação de amargura, que foi o que nós falamos ontem. E que, se nós vamos protelando, então, essa decisão da reconciliação, do perdão, então nós vamos piorando a gravidade da ofensa e vamos assim, então, infectando uma ferida em nossa alma. Muitas vezes nós só percebemos que estamos magoados, amargurados e ressentidos quando isso tudo se torna em raiva. A raiva, ela inicialmente pode ser uma expressão da ira. Neste caso, ela não pode se alojar na nossa alma, do contrário, ela deve ser eliminada da nossa vida no mesmo dia, como nos ensina o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Então, enquanto esses sentimentos vão surgindo, que são, na verdade, um progresso, elas precisam ser eliminadas. A palavra de Deus fala assim: quando vocês ficarem irados ou com raiva, não pequem. Apaziguem a sua ira, a sua raiva, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ou seja, não permita que o dia termine sem que você faça as pazes com quem te ofendeu ou com quem você discutiu. Anule toda a possibilidade de que um arranhão emocional se transforme, então, em uma ferida purulenta, tornando você uma pessoa amarga. Quando a raiva ou a ira se prolongam, então ela produz o rancor, que, quando não tratamos o rancor, ele se amplia e então ele se transforma num sentimento de ódio, que é um desamor curtido. O ódio é o desamor, é curtindo a falta de amor em nosso coração. Quando o ódio, então, é profundamente arraigado, ele vai afetar a nossa vida com Deus. Ele afeta a nossa vida espiritual, ele afeta o nosso relacionamento com Deus e a nossa comunhão com Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11, diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia a seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e ainda não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Provérbios, capítulo 26, versículos 24 a 26, nos diz assim: quem odeia disfarça as suas intenções com os seus lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. O ódio, ele vai produzir as brigas, as dissensões, as invejas
e é descrito como uma obra da carne. E nós temos então uma advertência muito séria. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5, 19 a 21, nós temos lá as obras da carne, daqueles que vivem em trevas e não vivem no reino da luz ou na luz, expostos à luz de Deus e da palavra de Deus. Mas como nós podemos cortar o ódio pela raiz? Primeiro, decida não revisitar fatos em sua memória, lembrar das dores, dos desafetos, das calúnias, feche as feridas. Sabemos que seremos magoados, feridos, machucados, esquecidos até mesmo por pessoas. Mas Jesus nos avisou que teríamos aflições, angústias, injustiças e até mesmo descasos. O primeiro passo quando percebemos esses frutos, esses sentimentos em nossa alma, é não se isolar da igreja, é não abandonar a Deus, sua família e nem seus filhos. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a verdadeira sabedoria de Deus. Isolar-se é guardar ira, rancor, raiva e ódio. E isso só vai crescer ainda mais. E esses sentimentos, eles são tóxicos, maléficos, dando lugar para o diabo em nossas vidas, levando-nos a tropeçar, como fala João, em nossa vida espiritual, porque estamos vivendo em escuridão. Nós precisamos, então, identificar o motivo do ódio, procurar um bom conselheiro, uma pessoa discreta, que seja crente de verdade, que seja temente a Deus, abra o seu coração, exponha a razão da sua raiva, do seu ódio, busque ajuda e um bom conselheiro para ajudá-lo. Se você não puder falar com ninguém, não quiser, fale em oração com Deus de forma clara e sincera, dando nomes, dando as razões e pessoas a Deus. E peça também a Deus para limpar o seu coração. Libere perdão. E peça perdão a Deus por estar guardando essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor que se transformou em ódio em seu coração. Ele pode lavar a nossa alma. Assuma então um compromisso de, a partir de então, amar esta pessoa a quem você odiava, mesmo que não precise conviver com ela. Mas se você precisar conviver com ela na família ou na igreja, planeje-se para ser curado e para abençoar o seu ofensor. Volte ao amor, que é o avesso do ódio. Decida amar especialmente a Deus e aos outros como a você mesmo, cumprindo então o maior mandamento. Não deixe que as agruras da vida amarguem a sua existência. Abra a janela da alma, deixe o sol da justiça entrar. Aproveite a paz de Deus que excede a todo entendimento e que não há circunstâncias ou situações difíceis para Deus. A cura vem pela aplicação de um princípio muito importante ensinado por Jesus. Mateus 5, 39 e 42 nos diz assim: ouçam todos, amem os vossos inimigos, façam bem aos que vos odeiam, orem pela felicidade daqueles que vos amaldiçoam. Quando isso acontecer, a sua cura chegou. Que Deus abençoe você. Medite nesta palavra e hoje mesmo liberte-se deste sentimento de ódio em sua vida e em seu coração e viva a vida de Deus, a vida plena e abundante que Deus tem para você. Até amanhã com o nosso devocional Florescer. Deus te abençoe.